jornada, nós estamos aí, né? Que Deus tem nos abençoado, e o Senhor essa noite vai ser bênção para nossas vidas, né? E com a mesma medida que o Senhor veio abençoar a casa de Deus, Deus abençoe também a sua casa, o seu ministério, a sua família. Pai, nessa noite, Pai, aqui está teu filho, Pai, que depende, Pai, do Senhor, dependente do Senhor, Pai, usa no oculto e profundo nesta noite, Pai, através da revelação da tua santa palavra, Deus. Pai, que a tua palavra nesta noite, Pai, seja, Deus, como, Pai, como uma espada, Deus, Deus, bom, Deus, entrando, Deus, trazendo, Pai, nesta noite, Pai, aquilo que foi falado, a cura, Deus, e a libertação nesta noite, Pai. Usa, Deus, teu filho no oculto e profundo. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deveras alegre, vamos estar uma vez mais na casa do Senhor. Desta feita aqui, nós tivemos na inauguração, louvado seja o nome do Senhor. E agora ver a casa, né? Os irmãos, aqueles que têm vindo, aleluia, cooperar com o nosso pastor Paulo, pastora Paula. Que Deus venha abençoar. Obrigado, pastor, pela confiança. E que Deus venha abençoar cada irmão e cada irmã que tem contribuído para o bem desta obra. Meus irmãos, uma coisa é bom para que a gente venha falar com a igreja. Deus tem colocado isso no meu coração nesses últimos dias. A gente precisa pensar e vigiar muito onde congregar, onde cooperar. E eu creio que os irmãos têm escolhido um lugar bom, que aqui tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai guiar o rebanho do Senhor em direção à Canaã celestial. Por quê, pastor? Hoje em dia, irmãos, tem muitas, como vamos dizer, muitas igrejas que crescem de uma forma grandiosa, mas todavia enganando o povo. Tem muita gente fora da igreja hoje que muitas vezes ouviu uma palavra e alguém disse que era de Deus e não era, e não aconteceu. Isso está fora da igreja. Pastor, mas o que Jesus disse para a igreja? Jesus disse para a igreja que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós viéssemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E nós venceremos também, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Tem igreja que só pega bênção. Na verdade não é isso. Tem espinho também. Abra a tua Bíblia comigo, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Glória a Deus. Palavra bem conhecida, todavia, eu creio que Deus há de falar conosco uma vez mais em nome de Jesus. Amém, amados? Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo número 4, verso de número 1, a epígrafe vai dizer: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela enchia.
E sucedeu que cheios foram os asos que seu filho traz-me ainda um vaso, porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem o resto. Aleluia. Palavra que já dá vontade da gente dar uns glória, né? Por quê, pastor? Meus amados, fato é que muitas vezes quando nós começamos a servir a Deus, nossa alma vem cheia de um pensamento, muitas vezes até contrário, mas que não é alheio à palavra, mas que contrário, é de que a partir do momento que nós começamos a servir a Deus, nós vamos ser abençoados de tal forma que o mal não vai bater na nossa porta, que o mal não vai chegar. Mas nós precisamos, irmãos, entender que a nossa vida precisa ser cheia de altos e baixos. Quando você vai no hospital e ali aquela pessoa que está enferma, sendo monitorado seus batimentos cardíacos, você vai ver se ele pegar uma linha tênue, quer dizer que aquela pessoa morreu. Ela não respira mais. Mas quando você vê o aparelho e ele está naquele declínio, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Ao olhar dos médicos, das enfermeiras, está entendido que aquela pessoa ainda respira, ela ainda vive. Então também na nossa vida espiritual é da mesma forma. Eu não sei como você chegou na casa de papai hoje, aleluia, mas o céu sabe, Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo de Deus, que é testemunha ocular do teu levantar e do teu deitar, sabe como você chegou. Tem dia que você está no pico da fé. Se vinha ter demônios, legiões, você fala, hoje se viu, eu enfrento. Mas tem dias que você está lá embaixo. Isso faz parte da nossa vida espiritual. Tem dia que você, aleluia, se necessário for, como o pastor já disse hoje sobre o jovem, você caminha 10 quilômetros para servir ao Senhor. Mas tem dia que para você vir à igreja, o Espírito Santo precisa te dar um chacoalhão, precisa te empurrar, senão você não vem. Isso faz parte da nossa vida espiritual. Não tem aqui, aleluia, do altar, a nave da igreja, super-homem, super-mulher. Não tem, aleluia. O que tem aqui? Homens e mulheres escolhidos por Deus, aleluia, para trilhar um caminho no qual Ele vai nos permitir, por intermédio da nossa vida, ser moldados por Ele, e Ele entra na nossa vida, molda o nosso caráter, aleluia, e vai nos transformar para sermos mais que vencedores na pessoa bendita do Cristo. Glória a Deus. Quando nós entendemos esta palavra, mais que vencedores, está dizendo assim, imagine um corredor de maratona. E Paulo fala, né, que nós somos maratonistas, estamos correndo a carreira que nos foi proposta. Talvez numa determinada maratona você está apto, está bem fisicamente, você treinou e você vai vencer, aleluia. Talvez você tire o primeiro lugar, segundo, terceiro, mas tem dia que esse mesmo percurso vai se tornar tão difícil para você, aleluia, que você vai chegar, quiser a Deus, por último lugar, e se chegar.
Mas mais que vencedores está querendo dizer, se você não aguenta ir correndo, vai andando. Se você não aguenta ir andando, vai rastejando, mas chegue. Glória. Naganta, Kala, Súria. Quem consegue entender essa introdução? Glória. Quer dizer amém comigo? Amém. Deus está dizendo para mim e para você que não importa como você chegou aqui. O que importa é que você chegou. Glória a Deus. Oh, glória. Essa palavra que ora lemos diz, aleluia, de uma mulher que ela perde o provedor, ela perde o seu esposo, ela perde aquele, aleluia, que muitas vezes, quando ela estava em dificuldade, ela ia até com ele, ia falar, olha, hoje não tem pão, hoje não tem leite, aleluia, e ele ia prover, ele ia trazer o sustento para ela e para os dois filhos. A Bíblia diz, irmãos, que ela perde esse esposo e o dia mal bateu na porta dela de tal forma, já estava, dá a entender o texto, pastor, que a dificuldade já vinha faz um tempo. Aleluia. E aí muitas vezes nós pensamos assim, Senhor, eu não estava indo para a igreja, estava tudo certo. Mas agora eu estou começando a ir lá naquela igreja. As coisas estão começando a dar errado. As coisas estão saindo do lugar. Aleluia. E eu não estou entendendo. Eu vim aqui nessa noite explicar, aleluia, que para nós servirmos ao Senhor, aleluia, você vai mexer no mundo espiritual. E no mundo espiritual, quando você começa a andar, servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, o mundo espiritual se levanta. E muitas vezes Deus permite. Para quê? Para que você também venha crescer e entender que o inimigo e seus adeptos não querem que você caminhe, não querem que você venha na igreja, não querem que você louva, não querem que você ouça a palavra, porque a partir do momento que isso começa a acontecer, aleluia, a tua alma começa a definhar um pouco mais e o espírito começa a equilibrar. Aleluia. E aí o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então o inferno se levanta e você não percebe. E quando isso acontece, o primeiro pensamento nosso, por não entender a palavra, é esse: não vou mais para a igreja. Se eu estou, antes estava tudo certo, agora eu estou indo para a igreja e está essa dificuldade. Você consegue entender? Glória a Deus. É porque você, para você crescer, aleluia, no mundo espiritual, o inferno se levantando, você tem um Deus que cuida dos mínimos detalhes, mas ele permite algumas situações acontecer para ele mostrar que ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então ela perde o teu esposo. E a Bíblia diz, talvez se fosse eu e você, não tem como piorar a situação. Sim ou não? Só que aquele homem, para levar o sustento para casa e servindo a Deus, porque era um servo do Senhor como nós, ele contrai dívidas. Ele morre, a dívida fica agora para quem? Para a família. E a família agora tem que sanar com essa dívida. E para sanar a dívida naquela época, irmão, era dessa forma. Não é que era crueldade. Você não tem como pagar, então você vai pagar com o seu serviço. Então os dois filhos daquela mulher agora vão ser levados como escravos, vão servir a um senhor por quanto da dívida do pai. Se já estava difícil, imagine agora, porque o futuro daquela mulher estava vislumbrado nos filhos. Porque é sempre assim. Olha como o mundo é tão cruel e tão mau. Nós nascemos e os nossos pais cuidam de nós. Sim ou não? Sim, é fato. Mas, na ótica divina, o tempo passa. E esse que agora depende do pai e da mãe, vai crescendo, vai se formando, vai estudando, vai trabalhando, cresce. E lá no futuro, não muito distante, o pai vai envelhecendo e a mãe também. Sim ou não? Sim. E aí quem vai cuidar
os cílios. Só que está tão investido no negócio, uma malignidade tão grande, que ao invés disso acontecer, é os pais que estão enterrando os filhos. Mas nós que discernimos e conhecemos o mundo espiritual, precisamos entender que isso não está certo. Aleluia. Então, irmãos, talvez você veja na casa do Senhor e falou: Senhor, eu estou indo lá, é dia de sábado, aleluia, mas não sei quem vai pregar, mas fala comigo, porque eu não estou aguentando mais. Eu vim nessa noite, aleluia, como servo do Senhor te dizer, Deus está dizendo: suporte, aguente, não fuja, encare, aleluia, a tua situação de frente. Não precisa fugir, não precisa correr, não precisa se esconder, porque na hora e no momento certo, Deus entra com providência, porque Ele é Deus. Agora, aí entra, irmãos, onde você vai buscar ajuda. Porque muitas vezes, quando a situação adversa vem, a gente busca ajuda em todo lugar, menos na casa do Senhor. Você já buscou ajuda com o teu patrão, com o teu esposo, com o teu filho, com a tua esposa, com o teu amigo, com a tua amiga. Aleluia. Mas não foi buscar ainda no lugar certo. Qual o lugar certo? É aqui. Na canta, por quê, pastor? É aqui que Deus ordena a bênção. Aleluia. E a bênção do Senhor não acrescenta dores. Entende isso aqui, por favor? Então aquela mulher, diante daquela situação, da aflição, aleluia, que já perdeu o esposo e agora vai perder os 2 filhos, ela vai na casa do Senhor falar com o profeta. Tem hora, tem problemas que você não vai conseguir resolver. Ou você traz para o pastor para conversar. Está difícil hoje, né? As pessoas vêm conversar com a gente. Quando vem, eu conheço um pastor amigo meu que ele fala assim: irmãos, não deixa o negócio virar uma salada. Porque quando vira uma salada, agora como que você separa? Tem azeite, tem sal, tem vinagre, tem as verduras, não tem limão, E agora, como separa? Antes de virar uma salada, ou seja, de misturar tudo, conversa com o homem de Deus. Nagando, que manai. Mas o mundo aí fora aborda de uma forma tão cruel. Não confio no pastor, não confio na pastora. Mas se você não confiar no teu pastor e na tua pastora, você vai confiar em quem? No amigo que você conta aqui, ele vai contar para o amigo, para o outro amigo que conta para o outro. Daqui um pouco teu nome está por aí, você não entendeu por quê. Aquela mulher fez diferente. Ela falou assim: eu vou lá na igreja. Eu sei que o pastor lá é homem de Deus. Aleluia. E ele vai ter uma palavra ao meu favor. E ela, irmãos, interessante, olha que coisa linda. Ela vai até Eliseu. E quem sabe, se fosse eu e você, ia chegar, né? Chutando a porta. Ela fala assim: ô profeta, meu marido, olha aí, servo de Deus, discípulo, servia nessa casa, aleluia, é morto. E aí vem os credores e vão levar meus 2 filhos. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos: independente se nessa vida ou não, o que você faz para Deus tem memorial. Deus não é o homem, aleluia, que vive com contrato. Se você não cumpre, ele rasga. O negócio de Deus é diferente, é aliança. E a aliança de Deus, aleluia, mesmo que eu e você desça a tumba fria, ela permanece intacta, ninguém toca, ninguém mexe. Oh glória, aquela mulher vai dizer: ei, aleluia, ele era servo, mas agora é morto, e a circunstância é adversa. Nada cai. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nós precisamos aprender aqui é que o que você planta aqui, aleluia, mesmo que você não colha, no mínimo até a terceira,
servindo na igreja, mas estou cansado, estou fazendo a obra, estou tão cansada, tem que abrir a igreja de novo, tem que ir para o culto de novo. Deus tem uma palavra para o teu coração e para o meu, isso é para liderança, aleluia. Deus não fica devendo. Paulo vai dizer, gastai, se deixar gastar na obra, aleluia, porque no momento oportuno, Deus abre a janela do céu sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um depósito diante de Deus. Já foi falar aqui sobre oração. Quantas vezes aquele homem não se pegou orando no templo, pedindo para Deus graça para pagar os seus credores. Sabe que muitas vezes a nossa vida é assim. A gente quer que vai tudo certo, nós queremos pagar nossas dívidas, mas a situação não deixa. Você não consegue, você não alcança, aleluia. E o inimigo ainda fica como acusador na nossa ferida, não é assim? 24 horas por dia, ó, você vai na igreja, mas está devendo. Ó, teu nome está no SPC, está no Serasa, não é assim? Está devendo isso, está devendo aquilo, não consegue pagar, aleluia. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você esteja tendo um deserto, e Deus está dizendo, aprenda no deserto, dependa no deserto, descansa no deserto. Aleluia, porque eu não estou alheio às situações. E, irmãos, interessante é que aquela mulher, aleluia, ela vai confiar no profeta, porque ela declara para o profeta a situação, e o profeta tinha que fazer com essa mulher. Profeta, irmãos, muitas vezes nós chegamos diante de Deus e até confabulamos alguma coisa, mas quando nós devemos para o Senhor, sabe quando a pessoa está devendo, ela chega assim e ela chega meio cabisbaixa, não é isso? Quando você está devendo para alguém, você chega meio cabisbaixo, você não consegue nem olhar muitas vezes no olho. Aleluia. Assim também é cada um de nós quando a gente está devendo para com Deus. A gente não chega na presença do Senhor com ousadia, olhando e falando, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Mas a gente chega meio cabisbaixo, meio triste, angustiado pela situação. Mas eu quero te falar algo de Deus nessa noite, é que Deus, independente da situação, Ele não deixa de ser Deus. Glória! Um dia, já falei isso aqui, eu amo pregar e contar testemunho, porque isso edifica. Um dia, pastor, eu cheguei na tribuna, culto de ensino, sexta-feira, lotado de pastores, eu gostava sempre de chegar mais cedo um pouco. E aí a situação estava tão difícil, e o diabo veio no meu ouvido e falou assim, você se acha pastor, sentado aí, mas devendo desse jeito? Se fosse você, levantava e ia embora. Irmãos, eu levantei. Peguei minha Bíblia, levantei. Quando eu levantei, eu senti uma mão no meu ombro e falou assim, senta. E eu sentei e fiquei. Aleluia. E o pastor que pregou naquele dia, irmãos, ele pregou sobre Jó. Mas a palavra é como um pão, cada um pega o seu pedaço. E ele falou assim, irmãos, sabe por que Satanás queimou até a última semente que Jó tinha? Porque Jó era um bom administrador. Aleluia. Se ele deixasse uma semente, Jó se levantava, aleluia. Então a circunstância que você está passando é porque Deus permitiu para que lá na frente o nome dele venha a ser glorificado. Irmãos, eu entrei ali cabisbaixo, triste, angustiado, mas quando eu saí dali, irmãos, eu saí dali falando, Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se eu estiver pregando para uma pessoa nessa noite que vai sair daqui dizendo, Senhor, eu não vou parar de te servir, eu vou continuar te servindo, porque só o Senhor é Deus, essa circunstância não vai parar a minha jornada. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que o profeta diante daquela situação e era verídica, o homem era servo do Senhor, aleluia. Mas não vive mais. Mas a família precisa. E ele fala assim, declaro que tem casa.
E aí traz uma lição para nós. O que nós temos guardado em casa? Será que você tem um depósito em casa? Será que você tem azeite em casa? Por quê, pastor? Nós temos vivido dias, vou falar de mim, tá, irmãos? Que o inimigo tem consumido tanto o nosso tempo, que a gente muitas vezes não tem mais depósito. O que é isso, pastor? Um memorial, horário de falar com Deus. A Bíblia diz que Deus amou o homem, desejou tanto o homem, porque ele orava de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde, baixa o decreto. Pode baixar decreto, pode colocar na cova dos leões. Aleluia, eu não vou parar. De manhã, de tarde e de noite. Ele abria a janela, pro lado da sua pátria, pro lado do Oriente, e orava. Aleluia. Isso fala de depósito. Mas muitas vezes nós estamos perdendo, irmãos, isso, porque o inimigo tem tirado isso de nós. E eu não vou falar, mas outrora, o que era, pastor? Outrora era a televisão. Sim ou não? Sim. Mas a televisão já é passado. Eu conheço, tem pessoas que, irmãos, agora é tudo no celular. Quantas horas nós passamos no celular? É mensagem, é vídeo, é isso, é aquilo. Aleluia. Mas quantas horas você para comprar azeite, aleluia, mas não é um azeite qualquer, é o azeite vindo do alto, não é azeite comprado da mão do homem que você vai e que é caro, é um azeite que você vai buscar na pessoa bendita do Espírito Santo. Quanto tempo você tem, aleluia, para buscar esse azeite, para que quando a adversidade vier, você tenha alguma coisa para sobressair a ela. O que é que você tem em casa, mulher? Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Tem crente, eu vou falar, é pesado, mas é verdade. Tem crente que não recebeu a sua bênção ainda, porque não tem azeite. Não aprendeu a buscar ainda. O pastor falou aqui, né? Passou 10 anos indo para a igreja, mas não tinha azeite. Pastor na igreja. Mas aí quando o senhor começou a buscar azeite, irmãos, a coisa muda, o negócio é diferente, aleluia. Por quê, pastor? Porque aí Deus, irmãos, ele entra na tua vida e você começa a andar com Deus, falar com Deus, esperar em Deus, depender de Deus. Tudo você vai lá, Deus é bom, aleluia. Um dia, irmãos, eu estava numa dificuldade tão grande e eu falei assim: Senhor, está difícil ir para a tua casa. Só tem esse sapato, está furado, Senhor. Eu não aguento mais ir com o sapato furado. Está raspando meu pé. Quando chove a dificuldade, quando eu vou orar. Viu, pastor? Eu tenho que esconder e colocar meu pé para a parede para os irmãos não verem. O sapato está furado. Mas como é bom ter intimidade, ter azeite. Aí Deus me levou para ministrar num lugar na época. Não lembro como hoje, tive uma oferta de R$50. Aí estou pegando o carro, recebi a oferta à noite. Vou pegar o carro para trabalhar. O Espírito Santo visitou meu coração. Por que você não vai comprar um sapato? Eu disse: será que eu acho um sapato de R$50? Acha, vai. Aí eu fui, eu moro ali na Cachoeirinha, perto do Lago Japonês. E guiado por Deus. É aqui não, é aqui não. Aí cheguei, lá tem aquela loja chamada Esperança. Quem já viu lá essa loja? Na parada aqui, tem Esperança, né? Entra, eu entrei. Irmãos, Deus não erra. Deus não erra. Aí um servo do Senhor: passeou, vaso, passeou. Rapaz. Aí fui entrando, entra. Quem fica na frente ali, passou a oportunidade de um, entra outro. Foi logo o servo do Senhor. Aí eu olhei assim, o Espírito Santo falou: olha. Aí eu olhei. R$49,99. Preto, marrom. Aleluia. Olha aí, R$49,99. Espírito Santo veio no meu coração e falou: compra, aleluia. Nanaka, Suricamanai. Irmãos, é bom ter depósito. Glória a Deus. Passados os dias, eu continuei.
Estou tomando conta do bebedouro na igreja. Aí vem uma criança, igual essa aqui. Passeou, irmão Gilson. Que sapato bonito. Glória a Deus, foi Deus que me deu. Passou alguns minutos, lá vem outra criança. Passeou, irmão Gilson. Eita, que sapato bonito. Mas não é esse, o tempo passou, não é o de R$ 49,99. Agora é um sapato que Deus preparou para mim, que eu ganhei de presente. Eu passava lá e ele brilhava lá do outro lado. A segunda, passados os minutos, vem a terceira. E aí Deus me fez entender, azeite. Glória. Terceira criança, um minuto para o outro assim. Pastor irmão Gilson, que sapato bonito, a lágrima desceu. Deus me fez lembrar de uns anos atrás que eu não tinha um furado para ir para a igreja. E agora eu tinha 4 ou 5 pares, ou até mais. E Deus falou, Nagaço, como é bom servir ao Senhor, como é bom ter reserva, oh glória. O profeta vai dizer, ei, então ele pede uma palavra, vai, pede vasos emprestados e não poucos, porque quando a bênção do Senhor vem sobre aqueles que temem, irmão, aleluia, as pessoas precisam contar. Sabe a casa do irmão fulano, da irmã fulana que estava em dificuldade, o Deus dele, o Deus dela visitou ele, visitou ela, aleluia. Sabe, aleluia, o feijão que faltava, o arroz, o óleo que não tinha, agora tem para dar. Sabe a cesta básica que recebia na igreja, agora tem, aleluia, é 10, é 15 para ofertar na igreja e o nome do Senhor ser glorificado. Pastor, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo, se você buscar da parte de Deus azeite, se prepare para o teu celeiro ser fato e o nome de Deus ser glorificado. Por quê, pastor? Irmãos, quando eu vim para a igreja, passei 15 anos no deserto. Dentre os 15 anos, 7 dirigindo igreja. Deus abençoando os irmãos. E nós orando e feliz com a bênção dos irmãos. Mas não faltou a carne, não faltou o feijão, não faltou arroz, não faltou a Coca-Cola. Agora eu não estou mais na água que eu estou mais, não faltou a Coca-Cola. Nagaço, comanai. Para os irmãos terem ideia, aleluia. Uma vez, irmãos, Deus enviou uma compra na minha casa. O tamanho desse altar aqui, quase 1 metro de compra. Quem mandou? Deus. Por que o senhor está contando isso? Porque Deus abençoou alguém aqui que chegou e falou, Senhor, só o Senhor sabe a minha situação, mas eu não nego o teu nome. Eu não paro de te servir, eu vou continuar firme. Assim o nome do Senhor é glorificado. Ei, aquela mulher vai. Aí fala de relacionamento. Que tem de crente barraqueiro. Aqui é uma bênção. Pastor vê, né? Mas rapaz, irmão fulano é uma bênção. Irmão fulano é uma bênção. Mas lá fora, só o sangue. Fala de relacionamento. Vai, toma vasos emprestados e não poucos. Só fala de quem? Da vizinhança. Como os teus vizinhos estão te vendo? Está me vendo? Será que é como homem de Deus, mulher de Deus? Ó, preciso de uma palavra, eu vou até ele, eu vou até ela. Por quê? A Bíblia diz que assim ela faz, ela toma vasos emprestados e não poucos. Tem muitas vezes que você busca a bênção aqui, ali, acolá. Eu vou te dizer, a tua bênção e a minha bênção vem de onde nós menos esperamos. Glória a Deus. Talvez você está pensando assim, Deus vai mandar um empresário. Deus vai mandar uma empresária. Deus está falando assim, muitas vezes a tua bênção está lá dentro da tua casa. É só fechar a porta. Glória. O que tem de crente com a porta aberta, já não está nem mais aberta, está arrombado. O inimigo entra, vasculha a casa, faz o que quer, sai. Mas nessa noite Deus está falando para mim e para você, ei, quer ser abençoado?
precisa ter, aleluia, reserva, precisa ter azeite, precisa ter comunhão com aqueles que moram perto de você, aleluia, e precisa obedecer a palavra do Senhor, aleluia. Eu vejo aí no mínimo 3 coisas: precisa ter azeite. Você consegue entender? Precisa ter azeite, aleluia, precisa ter bons relacionamentos e precisa obedecer. Ela vai tomar vasos emprestados, fecha a porta. Não é hora, tem hora que não é hora de estar contando tua vida para todo mundo. Abre a porta da tua casa e fala: ei, tem coisas de Deus que são íntimas. Não é todo mundo que a gente pode pôr na nossa mesa. Então, às vezes você conta até teus planos, teus sonhos, mas aquela pessoa está querendo ver tua miséria. Se possível for, quer te ver morto, morta. Fecha a tua boca. Abra quando for necessário. Para quê, pastor? Para quando a tua bênção chegar, aleluia. Não é que o inimigo vai impedir, mas vai tornar mais difícil. Aleluia. Ela fecha a porta, chama os filhos, e aí o milagre começa a acontecer. Glória a Deus. Não espera o milagre vir de longe, está perto de você. É só obedecer. E aí ela pega a botija de azeite, começa a colocar no vaso. E ela tem 2. Quando um termina, o outro traz outro. Quando o outro termina, o outro traz outro. Isso fala de união. Como está a tua união em casa? Com os teus? Será que se você pedir para algum deles fazer um favor, você faz? Vamos trazer para nós aqui, Deus está colocando no meu coração, eu não vou levar para cá. Vamos trazer para os casais. Tem quanto tempo? Não estou falando, vou falar primeiro com o esposo. Tem quanto tempo você, esposo, que você não leva um café na cama para a tua esposa? Ou só quer? Tem quanto tempo que você não convida a tua esposa para ir num restaurante? Comer um churrasco, uma lasanha, não sei. Cada um tem um paladar. Aleluia. Faz parte. União. Sabe por que tem muito casamento sendo destruído? Está faltando isso. Pede-se o respeito. Tem quanto tempo? Agora vai para a esposa. Que teu esposo não chega em casa e quer deitar, só deitar no sofá e descansar um pouco, mas antes dele entrar, você já está contando o que aconteceu durante um mês. Ai, Senhor. Não é fácil. Mas aí ela obedece, chama os filhos, e os filhos saem na mesma pegada. E vão trazendo os vasos. E ela vai enchendo. Nesse inteirinho, irmãos, eu vejo Deus cumprindo a palavra do profeta. Entenda isso. Tem palavras que você ouve aqui, aleluia, que não é para quem não veio, é para quem veio. Que quem não veio tem que falar assim: mas Deus abençoa. Deus vai abençoar. Mas tem cultos que você perde, que é o teu culto, e você não recebeu a bênção porque não veio receber uma palavra profética. Glória. Aleluia. Traz mais vasos. E vão trazendo. Daqui um pouco ela fala: traz mais um. E aí um dos filhos vai dizer: acabou os vasos. E aí algo interessante aqui que Deus me mostra no texto. O que, pastor? Isso fala, irmãos, de algo que falta muito nos nossos dias: gratidão. Acabou os vasos, aquela mulher, entendo eu, semblante de tristeza, vai embora, agora de alegria. Todos os vasos, creio eu, porque o profeta, entenda isso, é uma palavra profética, falou não poucos, então foi muitos, todos cheios. Mas o que é que ela faz? Ela volta para o profeta. Gratidão. O que tem de gente hoje que acha normal receber as bênçãos e não conta mais,
para que a vida do teu irmão seja edificada e da tua irmã também. O que é isso, pastor? Eu vou te declarar algo que a gente precisa voltar a fazer. A igreja brasileira tem parado de testemunhar. Só quer testemunhar nas coisas grandes. Está na hora de você voltar com... Eu lembro disso. Quando eu recebi uma bênção, pastor, eu recebi uma bênção, eu queria dar um testemunho. Uma alegria, eu creio que para mim é uma das maiores alegrias é quando o irmão chega, pastor, eu quero uma oportunidade. Para quê? Eu quero montar uma bênção. Pode ser com de 100, irmãos. Eu dou oportunidade em nome de Jesus. Por quê? Aquela bênção que você recebeu vai edificar a vida de outro que está passando pela mesma situação. E a gente está deixando de fazer isso. Isso é falta de gratidão, aleluia. Mas nessa noite você vê aqui e Deus está falando, ser grato, ser grata. Ela voltou para agradecer. Louvado é o nome do Senhor, oh glória. E interessante, irmãos, que ao ela voltar para agradecer, vai receber outra bênção. Qual outra bênção? O pastor, o pastor mesmo, Eliseu vai dizer assim, ó, vai. Agora ele deu o quê? A receita. Vende. Aleluia. Paga os teus credores e vive do resto. Me faz lembrar de José, né? Ela ficou aflito. E agora? 7 anos nós vamos ter com medo. Então tem comida. 7 anos com comida. E agora? 7 anos de fome. O que fazer? Entenda isso. Sempre quando Deus quer fazer algo diferente, aleluia, Ele permite a prova, mas a resposta vem à tona. E por quê? Ele falou, vende, paga os credores, mas ele libera uma palavra, vive do resto. Sabe o que o profeta estava dizendo para ela? Nunca mais credor nenhum bate na tua porta. Nunca mais serás abate na tua porta. Nunca mais 3 contas de água, de luz e a pessoa da arena querendo cortar. Nunca mais, porque se você obedecer, não a mim, mas esta palavra que é fidedigna para com aqueles que o temem, aleluia, o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Aleluia. Irmãos, eu estou querendo terminar, mas Deus está me incendiando para contar um testemunho. Eu servi ao Senhor durante quase 20 anos no Belém. Só 15 foi de deserto. E Deus tinha falado comigo sobre o ministério. Eu tinha uma ajuda de custo de um certo valor, eu recebia todo dia 5. Mas quando eu chegava dia 5, não tinha, pastor. Eu já tinha comido. Aí eu saí e fui fazer o que Deus quer. E aí começamos o ministério. O pastor lembra disso, foi cooperar um tempo com ele, não foi, pastor? Ceiar lá com ele, com a pastora Paula. E aí Deus começou a trabalhar. Mas nesse período de 15 anos eu aprendi a descansar e depender de Deus. Glória. Abrimos o ministério. Aleluia. Nós fizemos a conta, o balancete do ano. Eu não me lembro quanto entrou. Mas só para os irmãos terem ideia, aquele que pegava a sua ajuda de custo antes do tempo, porque não tinha, agora tem para pôr no ministério. Glória a Deus. Aleluia. Na graça, como agora tem para ajudar aqueles que não têm. Glória a Deus. Como, pastor? Eu não sei. Aleluia. Eu só sei de uma coisa: se você for fiel para com Deus e andar segundo aquilo que Ele tem falado na tua vida e diante das tuas promessas, e não murmurar e continuar, Deus abençoa. Glória. Oh, glória a Deus. Por que, pastor, o senhor fala isso? Irmãos, não tem como um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que é fiel para com Ele, no dízimo, na oferta, nas ofertas alçadas, aleluia, em tudo, no serviço. Sabia que isso aqui é um serviço? Quem não queria estar em casa? Deitar 9 horas, não é isso? Ou assistir alguma coisa, ou falar com alguém, ou ir no aniversário, numa festa.
mas você escolheu vir aqui. Isso aqui é um serviço. Glória a Deus. O que é culto? É prestar uma homenagem a uma divindade. Você veio aqui prestar uma homenagem a Deus. Isso é o culto. Por isso que o culto independe. O culto, tem gente que vai lá, mas o culto foi tão frio, o culto foi assim. O culto é seu. O serviço é seu. O serviço é meu. Aleluia. E diante de Deus é um memorial. Sabe aquele dia que você fala assim, Senhor, hoje eu não aguento. Ou o Senhor dá uma resposta, você fala, tá dado. Por quê? Memorial. Se você tem um memorial diante de Deus, quem tem, levanta a mão. Glória a Deus. Não tem como Deus não te abençoar, aleluia. Não tem como Deus, aleluia, estender sobre a tua vida, aleluia, um manto chamando graça, Renato, Comanai. Talvez você veja a casa do Senhor, o Senhor está dizendo, ei, se você for fiel, a minha graça está sobre a tua vida e as minhas bênçãos vêm sobre você. Ei, para terminar, olha como Deus sabe, tem tanta gente correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, correndo atrás daquilo outro, mas eu vim trazer uma palavra, se você for fiel a Deus, as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você. É diferente. Como que muda? Aí alguém, estou falando comigo, ô irmão Gilson, Deus, eu comprei um terno lá, Deus colocou no meu coração que eu vou te dar esse terno. Eu falei, amém, vaso, é de Deus, eu vou lá buscar. Aí passa um mês, eu não vou. 2 meses, eu não vou. 3 meses, ele chegou para mim e falou, ô pastor, parece que o senhor não quer a benção. Já 3 meses que eu tenho que conversar, mas não tinha chance. Eu falei, não, mas por que nós vamos hoje? Eu falei, agora o senhor já engordou um pouco, não sei nem se aquele terno vai dar mais para o senhor. Eu falei, varão, se foi Deus que preparou, se tiver pequeno, ele vai crescer. Aleluia! Se tiver grande, ele vai diminuir. Porque a minha Bíblia diz que as bênçãos do Senhor é sobre nós e não precisa eu correr. Aleluia! Cheguei lá, busquei, trouxe o terno para casa. Aleluia! Já tem um tempo que eu acho que eu nem tenho ele mais. E aí, pastor? Certinho. Sem tirar, sem pôr, só fazer a bainha da calça. Você consegue entender isso? Quem consegue entender isso quer dizer uma coisa. Eu vim nessa noite dizer, talvez você está aqui, ó. Oh, glória! Não se preocupe, se você está aqui, continue servindo ao Senhor e sendo fiel. Porque amanhã você vai estar aqui. Mas quando você estiver aqui, não esqueça que ontem você estava aqui. Por quê? Quando você está aqui, aleluia, é que é difícil. Por quê? Aí ao invés de vir aqui adorar, você vai para a churrascaria, você vai para a festa, você vai viajar, você vai para Santos, você vai para aqui, vai para acolá, porque você está aqui. Mas quando você chega aqui é mais fácil. Por quê? Aí você vai orar, você vai jejuar, você vai chorar, você vai gemer, aleluia. E Deus vai dizer assim, assim que eu quero, louvado seja o nome do Senhor. Mas amanhã o choro pode durar uma noite. Você está chorando de noite, aleluia, mas o dia está chegando aí. Eu creio como na vida dessa mulher chegou o dia. O dia também chegou para mim, chega para você. É só o que, pastor? É só crer, só crer, é só crer, é só crer. Porque não tem como você servir ao Senhor e viver uma vida de fracasso, de miséria, de derrota. Tudo que passa, irmãos, é permissão de Deus. Para quê, pastor? Para que lá na frente, quando você ter, Deus fala assim, tá, abençoa. Aí você tá, abençoa. Ei, como que é? Eu estou com essa gravata. Aí chegou o irmão e falou, pastor, que gravata bonita. Toma. Aleluia. Não, pastor, só achei bonita. Eu falei, é sua. Porque lá outrora não tinha. Você consegue entender? Só ajuda, só dá quem passa, irmão. Você quer ver um homem humilde, uma mulher humilde? Isso aconteceu comigo. Certa feita eu cheguei, sentei, falei, Senhor, que prova, que luta. Aí a gente já pregava em alguns lugares, aí veio um presbítero, amigo meu, hoje ele é advogado, até hoje, homem de Deus, ele falou assim, irmão Gilson, eu não entendo, valor, Deus te usa por aí, você já está pregando em alguns lugares, mas você vem, senta aqui embaixo, a gente olha lá de cima, a unção que Deus tem sobre a tua vida, e você continua firme. Nem obreiro você ainda. Aleluia. Aí eu falei assim, irmão André,
Sabe o que é isso? É necessitar de Deus. Glória. Você quer ver orgulho ir embora? Deixa Deus deixar você passar fome. Glória. Não tem orgulho diante da fome, irmãos. Ela bate. Você vai só diminuindo. E é Deus maçando o barro. E é Deus dizendo: ei, para eu te usar esse orgulho, eu preciso ir embora. Para eu te usar, você precisa entender que eu preciso aparecer e você diminuir. Oh, aleluia. Você consegue entender isso? Por isso, não pare diante da circunstância. É Deus te voltando para algo maior. Glória. Estava conversando com o pastor. Nós, alguns anos atrás, estivemos em Natal. O Senhor tinha feito uma promessa aí: eu vou te colocar em viagem de avião de no mínimo 3 horas. Aí o pastor da nossa convenção, nós pregamos lá na 9ª convenção, agora é a 12ª. Aí nos manda uma mensagem, fala assim: pastor, a gente queria trazer o senhor para ministrar. Eu falei: pastor, a convenção tem todos os estados, pastor. O senhor já nos usou aí, usa os outros. Irmãos, que humildade é ter e viver como se não tivesse. Tem outros aí, pastor, o senhor não entendeu. Inclusive foram os outros pastores que indicou para estar trazendo o senhor de novo. Mas dessa feita a gente está dando todos os recursos que o senhor precisa para chegar até aqui. Irmãos, eu chorei. Por que eu chorei? Porque para quem não tinha nada, aleluia. E agora Deus fazendo tudo isso, levar e cumprindo a palavra de Deus. Eu não sei o que Deus tem te prometido. Eu sei de uma coisa: se você se manter firme e fiel, Deus vai cumprir até o pingo no i. Ele falou ao teu respeito. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bem, nessa noite, orar ao Senhor, que está abençoado por Deus, né? Que Deus abençoe grandemente. Nosso pastor, não se esqueça.